Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Aqui Leonardo Magalhães, está no Literatura Agora. E vamos ler hoje um pouco de literatura portuguesa, como prometido, Walter Hugo Mãe, Deus na Escuridão. É um livro que eu peguei na estante pelo título, né? Então, Deus na Escuridão foi o que chamou a atenção, né? Então eu cheguei lá na estante, ó, tem que ler um livro do Walter Hugo Mãe, que é um dos grandes escritores aí da língua portuguesa, né, depois dos anos 2000, depois do Nobel do Saramago, né, lembrar que o Saramago ganhou o Nobel em 98. E aí surgiu toda uma safra de grandes escritores, o Mia Couto, em Moçambique, né, o Walter Hugo Mãe, que saiu de Angola, foi para Portugal, tem também o Agualusa, né, de Angola, então, ou seja, são grandes escritores que estão se destacando na língua portuguesa, quem sabe algum deles, né, ganha aí o próximo Nobel da língua portuguesa, né, tá fazendo falta, já que o Guimarães Rosa não ganhou, né? Então, o Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, né? Tem o Milton Ratum no Brasil também, que, né, merece o Nobel. Então, o Walter Hugo Mãe, ele escreveu vários livros e ambientado em várias situações, até Japão, Idade Média, sei lá, muita coisa, né? Não li todos os livros dele, então sempre está faltando, né, falar de mais algum livro dele. Já esteve em BH em 2004, né, se não me engano. Então começou a carreira assim já, né, com o pé direito, e esse livro aqui é um tanto quanto provocativo, mas o mais interessante do livro, que eu achei, é a linguagem, né? Então a questão mais de construção de linguagem, que é o que tem destacado essa nova geração, como eu falei, né? Você pode analisar aí as obras do Mia Couto, tem a questão da linguagem, geralmente são crianças, né? Ou o centro narrativo são crianças, ou a forma de falar infantil. Pode colocar um narrador, né, infantil, e aí vai mostrando a construção do mundo, porque a partir do olhar infantil você vai tendo a noção do mundo, né? E aí ele constrói a narrativa a partir desse olhar. Então não tem aquele narrador que sabe tudo, né? Não tem aquele narrador que vai e volta na história. Então essa questão do narrador foi implodida totalmente, né? E mesmo quando é uma autoficção, né, esse narrador que está falando, ele também não sabe tudo, porque ele pode estar inventando coisa. Né? Quando você faz uma autoficção, uma autobiografia, você está contando a sua vida, mas você vai omitir algumas coisas, você vai acrescentar outras coisas. Então isso aí vai colocar a sua narrativa em xeque, né? Porque não, né, você não vai confiar totalmente no narrador. Vide o narrador do Dom Casmurro, né? Dom Casmurro é o narrador lá do Apanhador do Campo de Centeio, né? Também que são narradores assim suspeitos, né? Você não pode confiar muito no que ele vai dizer, porque ele pode estar revelando realmente, né? Ele pode estar sendo totalmente sincero, mas pode também estar aumentando a história, pode estar tirando alguma coisa. Então aqui você tem o Felicíssimo, ao nome, né? Que eles deram o Felicíssimo e o Pouquinho. São dois irmãos. Eles vivem na Ilha da Madeira, né? Que eu nem lembrava da Ilha da Madeira, fica ali, né, no Oceano Atlântico. E é um lugar muito pobre, né? Assim, um lugar muito pobre, né? Vivem assim da subsistência. E aí ele vai contando a história a partir da família. Então ele vai contar a história do irmão. O irmão nasceu com deformidade, né? Você vai ter que ler a história para saber. O irmão nasceu diferente, um irmão assim meio excêntrico, né? E aí esse irmão está contando que é o Felicíssimo, que vai chamar o irmão de Pouquinho, e aí ele vai falando da família, falando do pai, da mãe, da relação entre eles. Aí vai falar dos vizinhos, né? Então assim, vai ampliando o mundo a partir do olhar da criança, que a criança conhece primeiro a família, depois a criança conhece os vizinhos, depois a criança conhece as autoridades, né? Então vai ter o padre. Então ele vai conversar muito com o padre sobre a questão de Deus, sobre, né, ó, Deus nos abandonou, onde é que está Deus? Então essa questão teológica, até de certa forma roda a história, né? Começar pelo título, né? Essa questão de estamos desamparados por Deus, né? Então não é um livro teológico, nem é literatura e religião, né? Nem vou colocar nesse tópico, né? O outro canal que eu fiz é para falar de literatura e religião, então nem essa questão. Só que tem essa questão existencial, né? Porque, igual eu falei, a criança aprende primeiro com os pais, depois com os vizinhos, né? O que é a pobreza, o que é a riqueza. E aí tem aquele vizinho rico, né? Tem lá a baronesa do capitão, né? Que é uma autoridade, né? E é a mulher que tem a casa mais bonita ali do bairro, podemos dizer assim, né? Então, a partir dessas autoridades, então, autoridade religiosa, autoridade civil, quem que é o mais rico, né? Então, o mais rico, você, por exemplo, ele presta um favor ao mais rico. Ah, perdeu o cachorro lá, né? A madame perdeu o cachorro. Aí ele encontrou, né? Foi lá, achou um lugar lá, o cachorro estava escondido, e aí ele recebeu uma recompensa, né? Por isso, então os ricos existem para recompensar os pobres, né? Então tem essa relação de dependência. Olha, vamos ser cordiais com os ricos, né? Porque os ricos vão nos presentear, vão nos recompensar. Mas quem recompensa os ricos? Né? Por que existe rico e pobre?
Então é a criança pensando no mundo, né? Por que que existe rico e pobre? Será que o rico é abençoado e o pobre é amaldiçoado, né? Mas ele vê que não, né? Porque existem ricos que são bondosos, né? E pobres que são canalhas, né? Então, como é que explica, né? Então, ele é olhar da criança ele a ama e, ao mesmo tempo, tem um certo receio com relação ao irmão. Porque o irmão é diferente. Então, ele entende a diferença do irmão. E, ao mesmo tempo, ele ama esse irmão, claro, que é, né, desde criança, né? E aí, o irmão, ele tem necessidades especiais, vamos falar assim, né? Podia ser qualquer deformidade, podia ser autismo, podia ser qualquer coisa, né? A questão aqui é a diferença de um irmão e o cuidado que esse irmão tem em relação ao outro. Esse que é o tema do livro, né? Podia ser outra deformidade qualquer, mas e aí esse irmão vai se destacando por isso, por essa diferença, né? E como a vida dele vai mudar com a chegada desse irmão. Então ele tinha lá ele, o pai, né? Ele, o pai, a mãe e tal. E aí chega esse irmão diferente. E aí como é que os vizinhos vão enxergar esse irmão? Como é que o padre vai enxergar esse irmão, né? As relações de trabalho, vai percebendo lá como é que o pai trabalha muito e não tem nada, né? Vai percebendo lá os criados, as criadas, por exemplo, da madame, né? Sempre tem essa questão do rico, né? E aí a madame ama e odeia as empregadas, né? Porque a hora tá brigando com as empregadas vão embora, aí os vizinhos interferem, não manda as empregadas embora. Então vai mostrando como é que a questão da riqueza transforma a pessoa em arbitrária, né? Porque ela pode mandar as pessoas embora. Então o rico pode mandar no pobre, né? O rico pode mandar no pobre? Pode, né? Se o rico não estiver contente com o trabalho do pobre, ele manda o pobre para a rua. Então, literalmente, né, junta suas trouxas e vai para a rua. Então tem a cena assim que ele não entende de que por que, por exemplo, as criadas se esforçam para agradar a patroa lá, a madame, mas elas são colocadas no olho da rua, né? Esteja, né? Esteja no olho da rua, né? Que negócio, você está despedido, né? Então, ele vai analisando isso a ideia do irmão aqui, a terceira parte, né? Da segunda para a terceira vai ser a adolescência. Então, a primeira parte é isso, né? Ou seja, contando a história da infância, como é que o irmão requer esses cuidados. Depois tem um capítulo que chama Deus na Escuridão, que é o centro do romance. E aí essa questão de a relação do homem com Deus, né? O homem se sente desamparado com Deus, né? Mas o Deus seria um grande pai a punir ou Deus seria uma grande mãe a acolher, né? Essa tensão. E aí a gente sabe, né, que Deus não é homem nem mulher, né? Então essa questão porque tem aqui realmente uma cutucada aí na questão patriarcal, né? As religiões monoteístas são patriarcais, seja o judaísmo, seja o cristianismo, seja o islamismo, são religiões em que Deus é masculino, né? Uma coisa assim meio complicada, porque a própria Bíblia fala que Deus é espírito, né? E espírito não tem gênero, né? Então Deus pode ser um pai, pode ser uma mãe, né? Isso é uma discussão interessante. Estou lendo um livro do Leonardo Boff, né? Em que com a Rosemarie Muraro, né? Vou falar em outro canal que tem esse livro que vai falar justamente essas questões de gênero, né? De sexualidade e tal. Então é uma coisa que não se aplica a Deus, né? Então, mas a gente, como as religiões monoteístas surgiram em ambientes patriarcais, então realmente ficou atrelada essa questão do pai, né? O grande pai, né? Mas outras religiões na mesma época tinham a ideia da grande mãe, né? Então é uma discussão aqui para outro âmbito, né? Mas essa tensão está em toda a obra, né? Ou seja, Deus ele está punindo e recompensando alguns, mas Deus vai acolher quem? Né? Então aí Deus é mãe quando ele acolhe, quando ele ouve as orações, quando ele ouve os choros, os clamores, né? Então fica essa tensão completa aqui no livro, e aí vai mostrar a adolescência do menino, né? Que tem essa deformidade, como é que ele vai se relacionar com as garotas, né? Como é que ele vai, como é que esse irmão vai enxergar esse outro irmão que tem essa deformidade, e até tem auras de santidade, né? Só, esse menino é diferente, santidade de separado, né? A ideia de santidade aqui é a ideia de separado, de diferente. E como é que a aldeia aqui, né? A Ilha da Madeira, né? É um bairro, né? Por exemplo, o que eu entendi foi isso, né? Não sei nem como é que é a geografia da Ilha da Madeira, mas é um lugar assim, lá no meio do Oceano Atlântico, não sei porque ele escolheu esse lugar, mas podia ser qualquer aldeia, né? Porque sempre cidade interior você vê assim, né? A pessoa que é diferente, né? Lembrar que no tempo antigo as pessoas não tinham essas ideias, desses níveis de síndrome, né? Ou de deformidade corporal que a gente tem hoje, né? Então ela não tinha essa compreensão e as pessoas eram vistas assim como diferentes, excêntricas e tinha a questão da loucura também. Então um monte de coisa assim interessante. Ele vai abordar no livro justamente isso, que podia ser qualquer coisa, né?
E aí essa criança, esse jovem vai ser visto como diferente, e o irmão vai ver essa diferença no irmão, né? O irmão narrador vai ver essa diferença nesse irmão mais novo, né? Que é o Pouquinho, olha o nome que ele dá, Pouquinho, né? Então, esse Deus da Escuridão é um livro assim, muito psicológico, é a sua interpretação, né? É como você vai interpretar a partir do que ele fala, né? E o mais interessante é justamente essa fala, essa linguagem, né? É igual a gente gosta lá do Manuelzão Miguelin, do Guimarães Rosa, né? E as literaturas do Mia Couto, que tem acento em criança, né? Várias obras do Mia Couto têm um centro em criança, ou a criança falando, ou contos em que a criança está falando. Então eu acho que o mais interessante é justamente essa exploração da linguagem, né? Se eu falar muita coisa, vou entregar a narrativa, né? E aí não é esse interesse, você tem que ler, né? Não é um livro assim que você pode resumir, né? O que eu resumi aqui está na capa, né? São dois irmãos na Ilha da Madeira, e um irmão está contando a história, né, da família e desse irmão que nasceu, né, assim. Se eu falar mais, eu vou dar spoiler, vou entregar o livro. E é um livro assim que o enredo não é o mais importante. Eu não achei que o enredo é o mais importante. Realmente é como a história vai sendo contada em camadas, e é essa linguagem que vai aumentando, né, porque começa com uma criança mesmo, né. E ela vai contando da família, vai contando dos vizinhos, vai contando das autoridades, vai contando do bairro, vai contando do mundo, vai contando de Deus. Olha você ver como é que vai crescendo, né? E aí esse Deus da escuridão é esse Deus que você está procurando, né? E é esse Deus que as pessoas inventam, né? Então, enquanto você está inventando Deus, Deus não existe, né? Inclusive, isso é uma frase da Clarice Lispector. Porque cada pessoa tem uma ideia de Deus, e é aquele Deus que vai caber no seu sonho, na sua ilusão, aquele Deus que vai te proteger, né? E aí, muitas vezes, esse Deus da escuridão é aquele Deus que você não tem acesso, né? Então, várias religiões acreditam que Deus não é acessível e que Deus se revela, né? Então, vocês têm que estar pronto para a revelação divina, né? Então, eu acho que é esse que é a brincadeira do título aqui, que é um título provocativo, né? Deus na escuridão. Igual eu falei, eu li o livro por causa do título, né? Acho que se fosse outro título, eu teria passado para outro livro. E essa é a exploração de linguagem, né, que o Walter Hugo Mãe faz. Eu vou falar de outros livros do Walter Hugo Mãe. Aqui no canal tem outros livros, né? Igual eu falei, o Walter Hugo Mãe, ele muda muito a localização dos livros, a época dos livros, os tipos de personagem, né? Então ele é bem assim, articulado com essa questão, né? Esqueci a palavra aqui agora, que para eclético, né? Lembrei da palavra, eclético. Eclético é esse autor que consegue colocar a história em vários mundos, porque tem aqueles narradores também que a história sempre passa no mesmo país, a mesma coisa, classe social, né? Então, igual a literatura regionalista, né? Regionalista é sempre aqueles fazendeiros, zona rural, né? Regiões do Nordeste do Brasil, interior do Brasil. Então, agora não, hoje em dia a literatura, ainda mais a pós-moderna, você consegue fazer, um autor consegue fazer ficção científica, terror, viagem interespacial, consegue fazer narrativa que acontece em outro país, em outra época, Idade Média, né? Então eu fico vendo aí autores que a história hora passa no Japão, hora passa na Idade Média, hora passa na Europa, ora são explorações na Antártida, sei lá, né? Então o autor eclético, né? Então a ideia que vem na sua cabeça, né? Eu não tenho ideia de que vai ser o próximo livro. Aí o cara inventa uma história, a Star Wars, né? Vou fazer uma história de Star Wars, aí faz uma ficção científica. Aí no próximo livro, não, vou fazer uma história de detetive. Aí, né? Eu acho o Walter Hugo Mãe é um desses, né? Que consegue fazer histórias de vários núcleos, em várias épocas, várias geografias, né? E sempre explorando a linguagem, que é a preocupação dele, né? Então é aquela linguagem assim, ora na prosa poética, né? Poema e prosa, que coloca ele ao lado aí do Agualusa e do Mia Couto, né? Para citar alguns que tem essa nova safra aí. E muitos poetas também, né? Tem que fazer mais livro aqui sobre os poetas portugueses depois dos anos 70, né? Isso aí eu vou fazer uma listinha da poesia portuguesa, né? Dos anos 70 para cá, né? Alberto Helder, etc. Tem muita gente, né? Preciso fazer um vídeo desse aí, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.